sentido, e não podemos terminar o programa, né, Tom, sem ouvir a doutora Jaqueline Valles. Ela é jurista, advogada criminalista, mestre em Direito Penal. Ela fala sobre uma realidade muito importante, que é o coronavírus na realidade dos presídios brasileiros, particularmente do sistema prisional aqui na nossa região. Doutora, por favor, é a senhora. Por favor. Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Top FM, rádio da região metropolitana de Campinas. Muita honra e prazer de falar com vocês dessa região tão importante para o nosso estado. E, como advogada, fui convidada hoje para comentar com vocês e conversarmos um assunto de suma importância para todos. Óbvio, todo mundo já está sabendo da pandemia, todo mundo está tomando seus devidos cuidados, mas um assunto que intriga somente o Poder Judiciário e nós, advogados, é o sistema carcerário nesse momento. O que fazer com o sistema carcerário? Quais as medidas que devemos tomar sobre aquelas pessoas que estão lá presas? Sejam justamente porque cometeram crime, estão sendo penalizadas por aquilo que fizeram, sejam aquelas pessoas que estão aguardando julgamento, ou seja, não têm uma culpa definida, uma decisão definida, mas o problema está presente. Nós temos hoje em dia 700 mil, por volta de 700 mil pessoas presas, confinadas num espaço extremamente insalubre, no qual vai contra todas as recomendações que os médicos, e inclusive uma lei muito clara, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, de iniciativa do ministro da Justiça e do ministro da Saúde, ministro da Justiça Sérgio Moro, que é a Lei 13.979 de 2020, que impõe aos governantes, que impõe às pessoas o maior cuidado, em regra geral, o maior cuidado de isolamento e quarentena para o enfrentamento dessa pandemia. Então, o Poder Judiciário está numa situação extremamente duvidosa. Como poder agir com essas pessoas que lá estão presas, motivo justo ou injusto, e nós, da sociedade, teremos que enfrentar esse dilema em razão do reflexo desse isolamento deles, desse confinamento deles, que haverá, sim, uma epidemia de transmissão do coronavírus entre eles. Não podemos imaginar que há uma ilha e eles estão lá e nós estamos aqui. Porque nós, da sociedade, que estamos fora do presídio, nós teremos o reflexo diretamente dessas pessoas que estão presas. Em razão dos familiares, em razão dos funcionários que vão lá, em razão do pessoal da limpeza, pessoal da alimentação. As pessoas entram e saem, independente de familiares, e a transmissão será direta para a sociedade. Em razão disso, o Conselho Nacional de Justiça deu uma resolução, uma recomendação de número 62 de 2020, determinando, sim, uma recomendação quanto mais séria para que os tribunais, os advogados, começassem a enfatizar o problema de cada um que está lá preso. Isso não significa abrir as portas da prisão e todo mundo sair. Não é isso. Há pessoas lá que poderiam já estar cumprindo em regime aberto, nas suas casas, em quarentena. Há pessoas lá que poderiam já estar sendo isoladas em seus domicílios. Há crimes que hoje não comportam uma prisão, como os crimes sem violência. Não quer dizer que nesse momento eu vou perdoar todo o crime e vou colocar as pessoas para fora. Não. O Conselho Nacional de Justiça falou o seguinte: advogados, tribunais, analisem caso a caso. Não é fazer um habeas corpus coletivo, na qual eu coloco todo mundo para fora. Veja-se
qual a possibilidade de nós podermos amenizar esse grande transtorno e monstruoso problema que a sociedade irá enfrentar em razão de não olharmos para essa realidade, que é a massa carcerária. A epidemia virá, atravessará os muros, atravessará as grades e chegará em nós. Nesse momento, nós estamos, advogados, ingressando com pedidos individuais e alguns coletivos, mas eu particularmente estou ingressando com pedidos individuais para que o juiz possa analisar de forma individual a situação de cada preso. Não estou pedindo para que eles sejam libertados e inocentados de imediato. Eu estou pedindo para que eles aguardem em quarentena. A pergunta que logo me fazem, mas isso que vai acontecer, eles vão ser libertados e depois não vão voltar mais. A possibilidade disso acontecer é verdadeira, mas a possibilidade de nós termos uma situação em que a epidemia passe dos muros, atravesse as grades e chegue a nós, essa é real. Essa não é uma possibilidade, essa é uma realidade que nós temos que ter noção. Volto a dizer, eles não estão numa ilha, há uma comunicação diária com eles, seja pelos funcionários, seja pelos prestadores de serviço, que lá entram, que lá vão levar mantimento, vão fazer a limpeza e vão fazer a segurança deles. Então, não pensarmos nessa situação hoje em dia é um tanto preocupante para a sociedade. Então, eu tomei a liberdade de conversar com essa região de Campinas, que é extremamente, reflete extremamente essa situação, esse problema, porque tem um problema de perto. E eu gostaria de ter passado esse recado como passei. Muito obrigada, um abraço. 13h19. Muito obrigado à jurista, advogada criminalista, doutora Jaqueline Valles. Isso é civilizado. E esse é o processo civilizatório, não é? Não é virar as costas e ficar com conversa sem sentido em relação a um problema tão sério. Disse a doutora, não é inocentar, não é abrir as portas, não é determinar um habeas corpus coletivo em absoluto. É tornar prática algumas medidas contempladas pela própria lei para evitar um mal maior. Os apenados, os prisioneiros, os reeducandos, os reclusos não estão vivendo fora do planeta, eles estão no mesmo planeta, no mesmo país, na mesma cidade, na mesma região que todos os outros. Então é preciso olhar com critério. Disse a doutora que é perigoso haver um contágio, tendo em vista essa proximidade, enfim, todo esse processo das pessoas que vão lá fazer a limpeza e dos que vão cuidar da saúde dessas pessoas. Então é preciso ter bom senso e usar as regras já existentes, os meios disponíveis para se evitar um mal maior, entre os quais vacinação nos centros prisionais, né? Para que ao menos a gripe e outras manifestações de doenças respiratórias seja contida nesses lugares onde as pessoas estão confinadas, entre outras medidas. Agora, cumpra-se a lei, né, da forma como ela é. Agora, há muita gente aí que já deveria estar num outro regime, alguns outros presos ademais do tempo em que deveria, outros de forma injusta, quem é que sabe, que precisam ter os seus processos acelerados para que esse problema tenha menos impacto sobre o conjunto todo da sociedade. Olha que a região de Campinas tem aí uma grande população carcerária, não é? Não é brinquedo. Então é preciso ter bom senso, responsabilidade e, acima de tudo, critérios civilizados no tratamento dessas questões. 13h27, não,